Olá, queridos, graça e paz. Eu estava estudando a biografia de Paulo. Aliás, eu amo seus escritos. A teologia paulina é riquíssima, ela me fascina, por mais que às vezes se pareça ou seja difícil, claro, de compreender. É maravilhoso ver como ele, em suas 3 epístolas, explica de maneira tão profunda e gloriosa as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. A chegar ao ponto do próprio apóstolo Pedro reconhecer a profundidade e a dificuldade de seus escritos, atestando como era grande seu relacionamento com Deus. Em sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, em poucas palavras, Paulo nos deixa como exemplo a grandeza de sua humildade. Ele reconhece suas limitações como ser humano, fala de como o pecado nos deforma e como a maravilhosa graça de Deus nos alcança para a salvação em Cristo Jesus. Ele diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, dos versos de 15 a 16, o seguinte. Segue comigo aí nas Escrituras. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olhando para este texto e outros que veremos no decorrer dessa mensagem, eu gostaria de compartilhar contigo sobre alguns princípios da vida de Paulo. Princípios estes que podem nos ajudar a sermos melhores do que somos, a sermos mais ousados, mais corajosos em meio aos dilemas da vida, menos temerosos nos desafios que virão e mais gratos por tudo o que vivemos e vamos viver mediante a tão poderosa longanimidade de Cristo, como já dito na palavra de Deus. Por que eu quero falar sobre isso hoje com você? Porque eu tenho observado, principalmente nos aconselhamentos que faço ou em conversas informais que tenho, pessoas que carregam fardos pesadíssimos, que estão enfermas emocionalmente por não compreenderem ou não levarem tão a sério características que o apóstolo Paulo deixou claro em sua vida e que a Bíblia nos convida sim a perseguir. Sabemos que a vida não está fácil para ninguém. Ricos e pobres lidam com demandas que afetam a espiritualidade e as emoções de ambos. A felicidade que o dinheiro não compra, a doença que ele não tem poder de curar, o vazio que ele não preenche em detrimento à comida que é escassa pela falta dele. A questão, na verdade, não está ligada ao ter ou não ter recursos, mas como eu lido e administro meus temores diante do escasso, mesmo às vezes tendo tudo, ou mesmo às vezes não tendo nada. E Paulo nos ensina isto. É tremendo, ele nos fala sobre isso, a termos um coração mais agradecido, salientando que o coração amargurado, a ingratidão e a murmuração nos adoece e entristece a Deus. É por isso que Paulo, mediante as suas dificuldades e lutas, nos encoraja dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Não para por aí, olha o que ele diz. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, Romanos 12, 12. Eu tenho plena certeza que o seu maior desejo e objetivo como cristão é cumprir e vivenciar a fala dele. A pergunta prática é como podemos experimentar isto? Eu quero então, através da vida de Paulo, descobrir com você o segredo que fez com que ele escrevesse estes e muitos outros versículos que abordam esta mesma realidade. Vamos lá? Vamos passear pelas Escrituras? A primeira virtude que aprendemos com Paulo para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual é que devemos levar muito a sério o nosso chamado. Todas as coisas nascem com um propósito e um objetivo específico, inclusive você. O seu chamado não é somente nascer, viver, trabalhar, casar e morrer. Ele engloba muito mais que isto.
E este propósito, o chamamento, que traz sentido e significado à vida. O chamado envolve suas aptidões naturais, que são aquelas capacitações que você já nasceu com elas, ou que foram sendo desenvolvidas e adquiridas ao longo de sua jornada para a realização de qualquer coisa, inclusive as que fazem parte dos seus sonhos e projetos futuros. Existe também o que chamamos de aptidão espiritual para a realização do nosso serviço para Deus, que pode envolver, claro, nossas capacidades naturais e as dadas por Deus de forma muito específica. No caso de Paulo, a palavra de Deus nos declara o seguinte, olha só: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, dos versos de 15 a 16. Vemos aqui Deus chamando Paulo para o ministério que ele deveria realizar, e que este, por sua vez, não seria nada fácil. A vida de Paulo é repleta de percalços e sofrimentos. Todavia, foi o chamado que ele recebeu que o ajudou a enfrentar as turbulências e a depender de Deus em todas as coisas. Foi o chamado que deu a ele um coração agradecido. Quantos são os cristãos que estão frustrados, feridos e sobrecarregados, que acabam fracassando por não atentarem para este assunto? Aliás, quando não levamos isto a sério, somos pedagogicamente tratados por Deus em nossas debilidades. E Deus pode usar, queridos, todos os meios possíveis para nos fazer e nos trazer de volta ao eixo. Ele pode usar uma enfermidade, ele pode usar fatores econômicos, ele pode usar uma mudança de lugar, uma mudança de ambiente, ele pode usar pessoas. Enfim, existem vários meios que ele usa para nos trazer de volta para o centro de sua gloriosa vontade. Com relação ao chamado, a Bíblia nos apresenta duas vertentes sobre ele. Eu quero falar sobre essas duas, o chamado universal e o chamado individual. O chamado universal, ele é dado a todo cristão e o principal deles é o amor. Vocês se lembram do que Deus disse à igreja lá em Éfeso? O que Jesus disse a eles? Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Esta é a enfermidade que Jesus disse que muitos sofreriam no fim dos tempos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. O amor, queridos, não é somente um chamado para todos os que professam a Jesus Cristo. O amor é um mandamento claro. A Bíblia declara, Jesus ele disse, em João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, dos versos de 34 a 35. É do amor que brota o chamado universal de amar a Deus acima de todas as coisas, e este é o primeiro mandamento. O mandamento de se relacionar com Ele, meditar e obedecer sua palavra revelada, cumprir o ide apregoando o Evangelho, praticar as boas obras que são os frutos visíveis dos que foram salvos por Jesus Cristo por meio da fé. A outra verdade do chamado é o chamado individual e específico, que envolve os dons espirituais, os dons dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. O dom, ele é uma habilidade espiritual que recebemos de Deus para expressarmos, para celebrarmos e comunicarmos Cristo de uma forma que edifique e fortaleça a fé em outros cristãos e traga também crescimento espiritual à igreja. Ele se difere do talento. Todo ser humano tem um ou outro tipo de talento. Os talentos nos levam a grandes realizações, mas os dons, somente o dom espiritual é capaz de produzir resultado espiritual, e ele é dado pelo Espírito Santo aos cristãos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: por cujo motivo te lembro que desperte
o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6. Assim sendo, queridos, procure com zelo o seu chamado e busque os dons do Senhor. Paulo ele também declarou o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. A segunda virtude ou disposição que vem logo após o chamado, que vemos claramente na vida de Paulo, é que devemos ter convicção em tudo o que fazemos para Deus e na vida cotidiana. Olha o que Paulo disse aos irmãos em Cesareia, referente à sua partida para Jerusalém. Olha só o que diz: que fazeis chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Atos 21, 13. Convicção, queridos, é uma virtude que deve estar presente na vida de todo cristão. A primeira convicção que adquirimos na nossa jornada é a convicção de fé. Convicção da fé, isso mesmo. A certeza de que cremos que Deus fará o melhor e que os seus planos são maiores e melhores do que os nossos planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É necessário convicção para vencer todas as lutas e tempestades que enfrentamos. As convicções de Paulo eram tão fortes com relação ao Evangelho que ele mesmo declarou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. A convicção nos tira de cima do muro. É ela que nos faz assumir nossa identidade cristã. O cristão convicto não se envergonha do Evangelho. Ele é vencedor porque objetiva tudo o que faz para que o nome de Deus seja glorificado por meio de sua vida. E o rei Salomão tinha experiência nisso. Ele disse certa vez: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, dos versos de 5 a 6. É a convicção, irmão, que me faz negar a mim mesmo para levar a cruz de Cristo. A convicção é o entregar-se ao chamado e à missão que Deus nos designou. E é aqui que vamos para a terceira característica que um cristão maduro precisa desenvolver em sua caminhada. Vejamos o que Paulo disse. Olha só: até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. 1 Coríntios capítulo 4, dos versos de 11 a 13. O chamado, seguido da convicção, gera em nós resiliência em tempos de crise. Presta atenção nisso. Não sei se você sabe, mas na psicologia, a resiliência é a capacidade que todos os seres humanos desenvolvem para se adaptarem e crescerem após situações extremas de crise e turbulência. Paulo trazia em seu apostolado as cicatrizes de seu chamado e seu ministério. Fica claro em seu testemunho a resiliência de não desistir, de não murmurar e de não culpar as pessoas por suas desventuras e infortúnios. Ele não enxerga seu sofrimento como uma injustiça de Deus, mas testemunha tudo o que viveu como motivo de privilégio e gratidão por tê-lo feito por amor a Cristo. Precisamos aprender a lidar com o sofrimento. E isso só acontece por meio da resiliência que vamos adquirindo ao longo da jornada. A resiliência de Paulo solidifica as próprias palavras de Jesus quando ele mesmo disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Finalmente, outra virtude de Paulo é o legado e o testemunho de vida. Creio que esta seja a recompensa dos nossos feitos, das nossas atitudes perante nossos familiares, perante a igreja, o trabalho ou em qualquer lugar por onde passarmos. Qual o legado que estamos deixando? Uma frase para se pensar.
O apóstolo Paulo declarou o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, 2 Timóteo capítulo 4, versos de 7 a 8. Essas são as palavras finais de Paulo, onde ele se encontrava preso em uma masmorra, aguardando a morte por decapitação pelas mãos do imperador Nero, por volta do ano 67 e 68 depois de Cristo. Quando atentamos para o nosso chamado, queridos, vivemos a plenitude do propósito de Deus para nós. Por isso, não desista de viver, de sonhar e ter esperança no Senhor. Ele tem um propósito para a sua vida e para o momento que você está vivendo. Tenha convicção disto. Nada acontece por acaso. A sua história continua sendo escrita pelo Senhor. Onde há fôlego, ainda há esperança. Não deixe de buscar resiliência no Senhor. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que tiraram forças da fraqueza. Busque o exemplo deles. O autor de Hebreus declarou: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, Hebreus 11:34. Finalmente, construa um legado. Seja um testemunho vivo de gratidão e do amor de Deus. Não permita que seus temores ofusquem a glória de Deus na sua vida. E eu tenho plena certeza e convicção que se você levar a sério o que tratamos aqui hoje, você será mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu gostaria de aproveitar este momento para orar com você. E eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos aí aonde você está. Vamos orar? Pai Celestial, me ajoelho em adoração e louvor diante de Ti. Eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus Cristo para me proteger durante este tempo de oração. Eu me submeto a Ti, completamente sem reservas, em todos os setores de minha vida. Eu tomo posição sim, Senhor, contra a operação de Satanás que possa me impedir neste momento de oração e me dirijo exclusivamente ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro. Pai Celestial, eu te adoro, eu te louvo, eu reconheço que és digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Quero renovar aqui a minha fidelidade a Ti e orar para que o Espírito Santo me capacite neste momento. Eu sinto-me grato, Pai Celestial, por teres me amado desde a eternidade e por teres enviado o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer como meu substituto a fim de que eu fosse redimido. Sinto-me grato porque o Senhor Jesus Cristo veio como meu representante e porque através dele Tu me perdoaste completamente. Deste-me a vida eterna, deste-me a justiça perfeita do Senhor Jesus Cristo, de modo que estou agora justificado. Sinto-me grato porque nele me fizeste completo e porque o ofereceste a mim para ser a minha ajuda e força diante das minhas lutas. Eu te agradeço por tudo, na certeza de que tudo o que ouvi nesta hora me levará para mais perto de Ti. Louvado seja o Teu santo e glorioso nome, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, o desejo do meu coração é que você seja abençoado poderosamente e que você tenha uma grande semana. Um grande abraço e até o próximo.